Olá, estamos de volta para a terceira aula da Escola do Arcadismo, do Neoclassicismo. E como eu falei na aula anterior, nessa aula nós vamos falar sobre os autores árcades, os principais autores em Portugal e no Brasil, tanto da sua poesia árcade quanto na sua poesia pré-romântica. Em Portugal, o grande autor árcade, um dos maiores sonetistas da língua portuguesa, foi Manuel Maria Barbosa do Bocage, ou simplesmente Bocage. A poesia do Bocage, como é comum em quase todos os poetas, ela tem uma parte lírica, que é a expressão dos sentimentos, da subjetividade do autor, e tem uma parte satírica. Nessa sátira ele faz muita crítica social, mas tem também uma poesia que a gente classifica como fecenina, pornográfica. Bocage ficou famoso pela sua poesia pornográfica. Até hoje fala-se de uma piada pesada como sendo uma piada do Bocage. E o Bocage criou uma fama ao redor do mundo. Ele foi marinheiro, ele viajou pelo mundo, passou aqui no Brasil. Em cada porto que ele chegava, ele divertia as pessoas nas tavernas, nos bares, nas casas de tolerância, com a sua poesia, com as suas piadas, com a sua inventividade. Ele era um showman, uma espécie que hoje se chama de stand-up, Divertia as pessoas com muita originalidade. E assim ele foi construindo essa fama de poeta pornográfico. Mas o que o consagrou mesmo foi a sua poesia lírica. E essa poesia lírica, gente, como eu já havia antecipado, ela tem uma parte árcade, tem uma parte mais reflexiva sobre a natureza humana e tem uma parte pré-romântica. A diferença, principalmente entre a poesia árcade e a poesia pré-romântica, é essencial, porque os vestibulares, as provas costumam cobrar muito isso, então você tem que ficar muito atento a essa diferença aí. Então eu já expliquei na aula anterior como você identifica a poesia árcade e a poesia pré-romântica, e eu falei para vocês que na poesia pré-romântica o poeta é mais sincero, é mais verdadeiro na expressão das suas emoções, o que acaba muitas vezes valorizando mais esse tipo de poesia, fazendo com que a crítica valorize mais esse tipo de poesia. Em relação ao Bocage, por exemplo, ele começou fazendo poesia árcade, poesia mais reflexiva, dentro daquele contexto clássico e tal. Ele era neto de marinheiro, ele cresceu ouvindo as histórias do avô dele, que viajou pelo mundo todo. Isso despertou nele um desejo enorme de também ser marinheiro, de viajar pelo mundo e tal. Quando ele atingiu a idade de poder ingressar no navio e viajar pelo mundo, ele conheceu uma mulher linda, maravilhosa, e se apaixonou por ela. Essa mulher chamava-se Gertrudes, mas ele a chamava pelo pseudônimo pastoril de Gertrúria. Eu sei, não melhorou muito, mas enfim, era a Gertrúria que aparece muito nos seus poemas. E aí ficou aquele dilema: vou viajar ou me caso? Ele estava apaixonado, queria se casar, mas não queria abrir a mão da sua viagem. Aí ele apelou para a enorme compreensão feminina. Chegou para ela e disse: GG, GG era Gertrudes, eu te amo, eu te adoro, eu quero casar com você, quero ter filhos e tal, mas eu também quero viajar, é o meu sonho. E eu tenho medo de abrir mão disso e depois, na primeira briga que nós tivermos, eu te culpar por isso. Então, vamos fazer um acordo. A gente marca o casamento para daqui 6 meses. Você vai preparando tudo, eu vou viajar. Quando eu voltar, nós nos casamos. Óbvio que a Gertrúria concordou. Ele foi viajar e ela ficou preparando o casamento. Só que a viagem demorou um pouquinho, pouca coisa, assim, uns 6 anos. E vejam como a compreensão feminina não é tão longa assim. Quando o Bocage voltou, Gertrúria já estava casada. Mas não estava apenas casada, porque a mulher, quando ela quer ser vingativa, ela é insuperável. Ela podia ter casado com qualquer um, e morar numa outra cidade, até num outro país, mas não. Ela casou com o irmão dele. Tá rindo, né? Vejam, olha a situação que fica. Ele volta, reencontra a mulher amada, que ele manteve na memória durante todos esses anos. Você sabe que o amor não realizado é o amor que nunca acaba, Só que agora ela se tornou um amor impossível, uma mulher impossível. É a cunhada.
Além disso, ele estava doente, tinha contraído doenças na viagem, tal, pressentia a presença da morte que se aproximava, aí o drama de não ter a mulher amada. Tudo isso ele usou na sua poesia. Passou a fazer uma poesia muito mais confessional, uma poesia muito mais sentimental, muita referência ao sofrimento, à noite, à solidão, à ideia da morte, antecipando assim características do romantismo. Vamos dar uma olhadinha em exemplos, em fragmentos de texto dele, como que isso aparece? Dá só uma olhada aqui, ó. Vamos começar com um fragmento tipicamente Árcade, né? Tipicamente neoclássico aí. Olha só. Vem, ó Marília, vem lograr comigo destes alegres campos a beleza, destas copadas árvores o abrigo. Deixa louvar da corte a vã grandeza, quanto me agrada mais estar contigo, notando as perfeições da natureza. Aquela coisa bem característica, né? Ele convidando a sua amada para ir aproveitar as delícias do campo, né? Deixando os prazeres da cidade distantes aí. Olha o segundo fragmento, ó. Alva Gertrúria, branca Gertrúria. Lembre-se que naquela época, né, o padrão de beleza passava pela pele muito branca nas mulheres. Então, Alva Gertrúria minha, a quem saudoso mando trêmulos ais enternecidos. Gertrúria, que encantaste os meus sentidos com meigo riso num olhar piedoso. Aqui ainda é aquela coisa, né, de ele estar começando a sentir saudade dela, provavelmente ainda durante a viagem ali. Agora observem a parte pré-romântica dele. Veja como muda completamente o tom. Olha só. Importuna razão, não me persigas. Cesse a ríspida voz que em vão murmura. Então observe que o eu lírico dirige-se à sua própria razão. O interlocutor aqui é a sua própria razão. Dizendo que ela deve parar de importuná-lo, que deve cessar, parar com a voz ríspida que está murmurando em vão. Se a lei do amor, amor com letra maiúscula, né, do Cupido, se a lei do amor, se a força da ternura, nem domas, nem contratas, nem mitigas, quer dizer, se você não consegue domar a força do amor, nem combatê-la, nem amenizá-la, se acusas os mortais e os não abrigas, se acusas os mortais de cederem ao amor, mas não os protege, não os abriga, se, conhecendo o mal, não dás a cura, deixa-me apreciar minha loucura. Importuna razão, não me persigas. Então aqui você tem uma declaração do poeta dizendo que vai aderir mesmo ao sentimento, à emoção, porque a razão não consegue controlar, não consegue dominar esse sentimento, essa emoção que o faz cometer loucuras ali. E agora vejam mais um fragmento onde esse sentimentalismo confessional, passional, fica mais evidente ainda. Olha só. Ó retrato da morte, ó noite amiga, então ele chama a noite de retrato da morte, por cuja escuridão suspiro há tanto, eu suspiro pela escuridão da noite, ou seja, eu suspiro pela morte, calada testemunha do meu pranto, de meus desgostos secretária antiga, pois manda amor que a ti somente os digo, o amor manda que os meus desgostos sejam ditos a ti, dá-lhes pio agasalho no teu manto. Dá-lhes um piedoso agasalho aos meus desgostos no teu manto. Falando com a noite, né? Ouve-os, como costumas. Ouve enquanto dorme a cruel que a delirar me obriga. Ouve os meus suspiros enquanto dorme aquela mulher cruel que me obriga a delirar. Você percebe a força do sentimento, né? O drama passional, o drama pessoal, a subjetividade egocêntrica? Isso é própria do romantismo. No entanto, nós estamos ainda dentro do período Árcade. Mais para o final, mas dentro do período Árcade. Por isso, nós temos aqui um exemplo típico, né? Isso aqui é um soneto, é um fragmento de um soneto, ainda tem aquela estrutura característica, né, do neoclassicismo, mas com características que já antecipam o romantismo. Daí nós classificarmos como pré-romântica. E nós não podemos deixar também de mostrar para vocês um exemplo, um ou dois exemplos da poesia satírica dele. Olha só, primeiro fragmento. Casou-se um bonzo da China com uma mulher feiticeira. Nasceram 3 filhos gêmeos, um burro, um frade e uma freira. Você percebe? Tem o humor, né, o jogo com humor, mas a crítica bem forte, aqui atingindo principalmente o frade e a freira.
E olha o segundo exemplo aqui, ó. Não lamentes, Alcino, o teu estado. Corno tem sido muita gente boa. Corníssimos fidalgos tem Lisboa. Milhões de vezes cornos têm reinados. Quer dizer, muitos que reinam foram cornos também. Sicheu. Sicheu é o marido da rainha Dido, que o teria traído com um soldado. Então, Sicheu foi corno, e corno de um soldado. Marco Antônio, por corno, perdeu a coroa. Anfitrião era marido de Alquimena, que foi mãe do Hércules, só que foi mãe do Hércules com Zeus, né? Então, Anfitrião, com toda a sua proa, na fábula, não passa por honrado, também foi corno, né? Embora de um deus aí. Então, observem, é uma poesia bem debochada, bem, claro que eu não ia colocar aqui, né, a poesia mais pesada, né, que usa palavrões, a poesia fecenina e tal. Mas deu para vocês terem uma ideia dessa poesia satírica dele, e principalmente da qualidade, né, com que ele faz humor aí, né, usando da métrica, da rima perfeita, né, da linguagem neoclássica que é típica do período aí. Certinho, gente? Vamos dar uma olhada agora no poeta que representa o arcadismo aqui no Brasil, o principal dos poetas árcades brasileiros, que é o nosso Tomás Antônio Gonzaga. O Tomás Antônio Gonzaga, gente, ele nasceu aqui no Brasil e, como eu já mostrei lá no Barroco, né, na época não havia como adquirir uma cultura, um ensino superior aqui no Brasil. Então as famílias que podiam mandavam seus filhos para estudar em Portugal. Tá? O Gregório de Matos foi para Portugal, se formou em Direito, e o Tomás Antônio Gonzaga também, parece que só tinha esse curso, né? Os dois foram fazer Direito. E assim como o Gregório, o Tomás Antônio Gonzaga também resolveu ficar em Portugal exercendo sua profissão. Mas quando ele tinha cerca de uns 40, 45 anos de idade, ele decidiu voltar para o Brasil. Estava acontecendo aqui o ciclo do ouro, né? Ele foi seduzido por aquela riqueza toda, aquela possibilidade de ganhar muito dinheiro e resolveu vir para o Brasil exercer sua profissão aqui. Estabeleceu-se em Vila Rica e ali ele conheceu uma moça linda, maravilhosa, chamada Maria Doroteia de Seixas, que tinha cerca de 15, 16 aninhos e por quem ele se apaixonou e transformou na sua Marília. E aí nasceu uma das histórias de amor mais conhecidas da nossa literatura. O Tomás Antônio Gonzaga, auto-intitulando-se Dirceu, apaixonado-se pela Maria Doroteia, pela moça que ele chamava de Marília. Observe, gente, que Marília é um nome comum. Vocês já viram poemas do Bocage falando da Marília. Obviamente que não é a mesma Marília. Marília era um nome pastoril, né? Quase todos os poetas tinham uma Marília a quem eles dedicavam a sua poesia ali. E assim nós tivemos então essa história de amor famosa na nossa literatura, né? O Tomás Antônio Gonzaga com cerca de 45 anos de idade e a Marília com cerca de 15 anos de idade. Não ria. E tome cuidado com o que você está pensando agora. Lembre-se que eu sempre falo para vocês que você não deve julgar uma situação fora do seu contexto. Hoje em dia, é óbvio, né, que é estranho uma situação dessa. Se você vê um homem de 45 anos passar na rua de mãos dadas com uma menininha de 15, de duas uma. Ou ele é um pedófilo, ou ela está se aproveitando do tiozão. Na época não era assim, gente. Lembre-se, naquela época, não era a mulher que escolhia o homem com quem ia casar. O casamento era uma questão familiar, um interesse. O pai escolhia o marido. E obviamente que o pai ia sempre escolher um homem mais velho, que tivesse mais experiência, que estivesse melhor estabelecido socialmente. Então quando as moças chegavam na idade de casar, que normalmente era por volta dos 15 anos, acabavam casando com homens bem mais velhos, né? Geralmente na faixa dos 30, 40 anos aí. Então não é estranho que esse amor tenha sido correspondido. Além disso, gente, o Tomás Antônio Gonzaga transformou a Marília na musa de todo o movimento árcade, cantando-a em versos a todos os cantos e recantos desse país. Qual a mulher que não gostaria de ser cantada em versos, de ser transformada na musa de todo um movimento? Então o amor foi correspondido. Porém, o Tomás Antônio Gonzaga não conseguiu, de início, o consentimento da família. A família era contra esse casamento. A Marília era uma moça muito bonita, uma moça muito educada, bem aplicada no mercado financeiro, renderia um bom retorno para a família. E eu não estou sendo irônico, sarcástico, não. Essa era a realidade mesmo. Eu volto a insistir, o casamento era um comércio. O Tomás Antônio Gonzaga não era um homem rico, não era um homem bem dotado. E não pense em besteira. Lembre-se, dote era um valor, um pagamento que se fazia para
família da esposa. A esposa era praticamente comprada. Por isso que às vezes você vê aquela expressão em novelas, filmes de época e até livros que você lê, devolver a esposa para a família, para o pai, devolver a mulher para a família, para o pai. Porque era uma coisa, era quase uma mercadoria mesmo, era um comércio ali. O Tomás Antônio Gonzaga não era um homem rico, não tinha um grande dote para pagar pela Marília. E a família, a princípio, foi contra. Mas ele estava tranquilo. O mais importante ele tinha, que era o amor da Marília. E aí ele fez uma espécie de campanha, né? Com esse amor, divulgando esse amor para todos os lados, uma espécie de Big Brother da época, e angariou a opinião pública a seu favor. As pessoas começaram a apoiar esse namoro, esse amor, e a família aos poucos foi cedendo. Quando a família estava disposta a permitir o casamento do Tomás Antônio Gonzaga com a Marília, estourou a Inconfidência Mineira. E você sabe, durante a Inconfidência Mineira, durante a repressão, né, da metrópole aos inconfidentes, praticamente todos os nossos artistas foram presos. Todos eles estavam envolvidos de uma maneira ou de outra. Né? O Tomás Antônio Gonzaga, o Cláudio Manuel da Costa, o Silva Valente, todos eles foram presos. Alguns morreram na prisão, o Cláudio Manuel da Costa, por exemplo, morreu durante o tempo que ficou preso, outros ficaram um tempo presos e depois foram deportados, como é o caso do Tomás Antônio Gonzaga. Mas no momento em que o Tomás Antônio Gonzaga foi preso, ele sabia que tinha perdido sua Marília para sempre. Mesmo que ele saísse vivo da prisão, ele tinha ficado sem nada, né? Os poucos bens que ele tinha foram confiscados e a família jamais permitiria que a filha se casasse com um ex-presidiário. Só que durante o tempo em que ele esteve preso, antes de ser deportado e separado definitivamente da sua Marília, ele continuou fazendo poesia. Tá? Só que agora uma poesia diferente daquela que ele fazia antes de ser preso. O Tomás Antônio Gonzaga também escreveu poesia lírica e poesia satírica. Toda a poesia lírica dele está contida num livro chamado Marília de Dirceu, né? Um dos primeiros grandes sucessos de público da nossa literatura aí. E no Marília de Dirceu, a gente costuma diferenciar uma parte que é Árcade, neoclássica. São os poemas que ele fez antes de ser preso, quando ele estava apaixonado, e aí ele projetava, né, uma vida de felicidade ao lado da Marília, ele como pastor Dirceu, ela como a pastora Marília, vivendo no campo, né, felicidade plena, harmonia, tranquilidade e tal, tipicamente a Árcade neoclássica. E tem uma segunda parte, uma outra parte, que é considerada pré-romântica. Porque aí são poemas que ele fez depois de ser preso, e ele começa a lamentar a sua vida, a sua falta de sorte, começa a falar da masmorra em que ele está preso, começa a falar sobre as saudades da Marília, a possibilidade da morte, se identificar muito com a noite, enfim, antecipando características que são próprias do romantismo. Aí vira poesia pré-romântica. Além do Marília de Dirceu, o Tomás Antônio Gonzaga também é autor de um livro de poesia satírica chamado Cartas Chilenas. Tem esse nome porque são poemas em forma de carta, com métrica, com rimas regulares, mas em forma de carta, que seriam escritos lá no Chile, fazendo críticas a uma república chilena, né? Principalmente ao governador dessa república, que na verdade era uma metáfora, né, para o governador de Minas. Né? A crítica seria ao governo mineiro aí. Claro que numa época de repressão e tal, o Tomás Antônio Gonzaga nunca assumiu a autoria. Ele usou um outro pseudônimo, né, e nunca assumiu em vida a autoria dessas cartas chilenas. Mas depois se comprovou que eram realmente do Tomás Antônio Gonzaga. Vamos dar uma olhadinha em exemplos da poesia do Tomás Antônio Gonzaga? Começar com o exemplo da poesia Árcade dele. Olha só. Enquanto pasta alegre o manso gado, que seriam as ovelhas, né? Minha bela Marília, nos sentemos à sombra deste cedro levantado. Um pouco meditemos na regular beleza que em tudo quanto vive nos descobre a sábia natureza. Observe que aqui predomina essa ideia que eu falei para vocês, né? Ele ao lado da Marília, né, no campo, meditando, observando, né, aprendendo com a sábia natureza, né? Naquela postura equilibrada, harmônica, né, marcada por uma visão positiva. Agora observem já o poema abaixo, como muda o tom. Olha só. Já não cinjo de louro a minha testa. Cingir de louro é colocar, né, aquela grinalda de flores. Então, já não cinjo de louro a minha testa. Nem sonoras canções o Deus me inspira. Quer dizer, já não consigo produzir canções sonoras, bonitas. Nesta cruel masmorra tenebrosa, ainda vendo estou teus olhos belos.
a testa formosa, os dentes nevados, os negros cabelos. Então já começa esse tom, né, de lamento, de sofrimento, lembrando da Marília enquanto, como ele mesmo diz, está preso numa masmorra ali. E aí nós temos então a presença, né, do sentimentalismo exagerado, confessional e tal, que antecipa o romantismo, portanto pré-romântico. E aqui nós temos ainda um exemplo do Cartas Chilenas, né, da poesia satírica dele. Olha só. Pretende, Doroteu, o nosso chefe, erguer uma cadeia majestosa que possa escurecer a velha fama da Torre de Babel e mais dos grandes, custosos edifícios que fizeram para sepulcros seus os reis do Egito. Então ele diz que o chefe, né, o governante, pretende erguer uma cadeia que vai superar a própria Torre de Babel e as pirâmides do Egito aí. Talvez, prezado amigo, que imagine, o chefe, né, de quem ele está criticando, imagine que neste monumento se conserve eterna a sua glória, bem que os povos ingratos não consagrem ricos bustos nem montadas estátuas ao seu nome. Desiste, louco chefe, dessa empresa. Um soberbo edifício levantado sobre ossos de inocentes, construído com lágrimas dos pobres, nunca serve de glória ao seu autor, mas sim de opróbrio. Opróbrio é desonra, é infâmia. Então observe um tom de crítica, né? As obras megalomaníacas, né, grandiosas do governador de Minas, usando ali o ouro, né, no sentido de querer consagrar sua glória, de se imortalizar e tal. O Tomás Antônio Gonzaga está criticando isso, mas de uma maneira indireta, né? Como eu falei, é como se isso estivesse sendo feito lá no Chile, como se ele estivesse criticando um dirigente de uma republiqueta do Chile ali. E esse é um belo exemplo, né, dessa poesia satírica dele, né, dessa crítica social que também faz parte da obra dele. Mas o que realmente marcou o Tomás Antônio Gonzaga foi o Marília de Dirceu. Tanto a parte Árcade quanto a parte pré-romântica. É claro que nós temos outros autores aí que mereciam também destaque, mas nós não temos que nos estender demais. Com esses dois autores a gente consegue sintetizar as características tanto do arcadismo puro, neoclássico, quanto da poesia pré-romântica. E assim nós estamos encerrando mais uma escola literária. A análise dessa escola foi dividida em 3 aulas, tá? Arcadismo aula 1, arcadismo aula 2 e agora o arcadismo aula 3. Na aula 1 nós temos a teoria básica, na aula 2 nós temos a característica pré-romântica e agora os autores árcades e aí. Ok? Eu te vejo numa próxima aula falando mais sobre escolas literárias. Até mais!